Muito bem, muito boa noite, nossos amigos do nosso querido Jornal Progresso. Estamos dando hoje, na sexta-feira, como sempre, o início da nossa varrendo da redação. Hoje com mais um ilustre convidado, o Dr. Paulo Casani, cardiologista, renomado, conhecido médico da nossa Unimed, filho do não menos querido Vanderlei Casani, da dona Beth Casani, por todos conhecidos, e que hoje nos vai dar a alegria de participar conosco do programa para falar sobre de tudo, saúde pública, coração, enfim, algumas informações importantes vão ter com esse digno mestre e cardiologista e médico de nossa cidade. Mas como sempre fizemos no início do nosso programa, vamos ver as manchetes do nosso progresso aqui. E social, Clube Rio Grandense pode trazer de volta baile de Kerp e baile de gala. Antes de mais nada, Paulo, muito obrigado pela tua presença. Não, eu obrigado pelo teu convite aqui, fico contente de estar entre os telespectadores do jornal aqui. Muito bem, muito obrigado. Mas, de fato, né, Paulo, uma tradição que se perdeu foi o baile de gala, né? E era uma coisa importante, imagina o baile de gala. Eu fiz parte de uma comenda, da comenda da laranja, de uma parte, foi uma parte bem divertida da minha vida aí. Só que realmente aquela parte, tu sabe, era bem trabalhosa e a gente não tinha assim, vamos dizer, a mesma facilidade para contratar bandas e fazer serviço de decoração que outras pessoas mais experimentadas no ramo. Então era trabalhoso para os comendadores, acabaram faltando comendadores. E por isso esse baile da comenda acabou aí. Falta de comendadores. Infelizmente, no clube, quem sabe, não revive essa tradição, né? Tanto a comenda laranja como o próprio baile de debutantes, né? Mas baile da primavera. Mas baile da primavera de debutantes, faltaram debutantes. Exatamente, vamos ver, vai precisar de debutante, né? E as que gostavam já passaram os 15 há tempo. É verdade. Mas vamos lá. Eu acho que são tradições que vão mudando, né? Heitor Lerme afirma que o Zeredo terá muita dor de cabeça pela frente. O ex-candidato Heitor Lerme esteve com nós aqui no programa da semana antepassada, deu uma entrevista, como sempre, muito inteligente, muito fluente, né? E falando das dificuldades do governo do Paulo. Municipal vence em jogo em que Bandeirinha foi atração. O jogo do Municipal contra o Júlio de Castilhos, e a Bandeirinha foi atração aí. A Bandeirinha de São Sebastião do Caí. A aluna agredida em frente à escola foi encaminhada para o psicólogo. Aí passou na internet, nas redes sociais de Montenegro aí, uma briga muito violenta na frente do colégio Delfina Dias Ferraz, né? Um amador fez o filme lá, passou tal, e aquilo traumatizou um pouco a comunidade, né? Porque bastava violência antes de morrer um na esperança, e assim por diante, né? Violência, infelizmente, apesar da nossa brigada, nossa polícia trabalharem muito, né? Tem aumentado e muita preocupação muito grande. Mas vamos lá, né? A relação entre as pessoas, né? O que está vendo com a nossa cruzada aí, Paulo? O que está vendo? Né? Pouco interesse nas coisas mais sérias e muita festa, muita televisão, o que tu acha? Tem influência de várias coisas, é super comprido, né? É comprido. Mas assim, tu vê assim, eu creio que os jovens estejam assim, atualmente perdendo o foco das coisas. A gente conversa com os jovens, eles são descentrados. Tá? Antigamente se dizia assim, olha, não, já os gurus diziam assim, olha, não, eu vou ter aquela profissão, vou trabalhar com meu pai naquele lugar. O pessoal era centrado no que ia fazer na vida, olha, tem essa namorada, vou estabelecer família daqui a uns anos. Era uma coisa desse tipo. Hoje em dia os jovens assim não são focalizados, eu acho. Talvez muita influência da internet também, que a internet pulveriza um monte de informações para eles, tá? E eles são mais protegidos do que antigamente. Eu me lembro antigamente aqui, rapaz, olha só, eu caminhava, subia o Morro São João sozinho, aqui naquele tempo que era só mata o Morro São João. Hoje nem pensar. Imagina se uma mãe liberar um filho de 7, 8 anos para fazer isso hoje em dia. Nem pensar. Eu também, aos domingos de manhã, Paulo, tinha o meu primeiro fila, meu cachorro fila, nós subimos, eu e a irmã. Chegava ali, soltava a corrente, nós subimos. Assim, aquela paz, aquela tranquilidade. Né?
Hoje, aquele cheiro de tabatinga. Exatamente. Hoje aquilo ali é bagana de maconha, camisinha, é um perigo, né? Mas vamos lá. E na contracapa do nosso jornal, História, sempre eu trago um tópico aqui interessante, a respeito da morte do nosso malogrado, com 2 L's, conterrâneo Major Xaxá. Encontramos no Jornal do Comércio de Porto Alegre o seguinte telegrama do Rio. Em viagem de Manaus para essa capital, o Major Antônio Carlos Xaxá Pereira, atacado de febre palustre, passou do paquete Itaperuna a bordo do vapor Alagoas, procurando assim apressar sua viagem. Chegando a Maceió e tendo se agravado seus sofrimentos, exigiu a presença de confessor. Seguindo viagem, morreu em alto mar. Passageiros do paquete Itaperuna contam que o cadáver teve o crânio partido na ocasião do desembarque e foi conduzido para a terra em um bote, acompanhado unicamente por um soldado. Toda a imprensa dessa capital comenta a maneira por que as autoridades da Bahia receberam o cadáver do valoroso militar. Nossa, isso se admitiria hoje, né, Paulo? Febre palustre, nunca ouvi falar disso. Sabe Deus. Isso é alguma espécie de malária. Alguma coisa parecida. Né? Visto o nosso querido progresso, nosso primeiro período aqui, no intervalo, a gente vai conversar com o Paulo. Nós vamos nos dedicar no último segmento a falar dos cuidados com o coração e assim por diante. Mas antes, Paulo, a preocupação com a saúde. Hoje nós temos 2 bons hospitais, excelentes hospitais, um 100% SUS atendendo toda a região. E atendendo a senhora. Com qualidade. Eu acho que atendimento assim, do SUS em Montenegro é bem melhor que outras cidades. Inclusive, claro, não em complexidade como a capital, lógico, né? Não dá para comparar. Mas nós não temos gente nos corredores. Exatamente. Não tem maca no corredor, não tem gente para internar que não tenha conseguido vaga para internação. Tá? E mesmo as cirurgias e tratamentos ortopédicos hoje em dia aqui têm saído assim bastante rapidamente. Inclusive exames de laboratório, todos estão se conseguindo pelo NPS aqui em prazos bem breves. Eu acho que realmente essa parte do SUS em Montenegro está bem melhor do que é retratado em todo o país. Sem dúvida. Sem dúvida. É a ideia que eu tenho. E um forte, excelente hospital Unimed. Moderno, com ressonância e assim por diante. Mas nós estamos na Unimed com mais ou menos 45 mil associados, que para o Vale do Caí é bastante. Eu acho que provavelmente metade da população do Vale do Caí já. Do Vale do Caí, né? Paulo, e uma coisa assim, ó, nós temos 2 hospitais maravilhosos, tanto da Unimed como do HM. E aquilo está lotado. O que aconteceu? As pessoas procuram mais a saúde, acabaram os hospitais pequenos de Prochiro, Poço das Antas, não tem mais atendimento, acabaram e aquilo está concentrando, é isto. É isso aí. Não, o pessoal assim tem mais informação sobre a saúde, tá? E as informações são a todo tempo, tu vê, o Jornal Nacional nenhuma vez deixa de transmitir uma informação, né? Todo dia tem uma informação especial para algum ângulo de saúde. E assim tu vê o Jornal do Almoço, o Jornal da Manhã, a internet também passa bastante informações sobre isso aí. Então o pessoal está bem informado. E todos, como disse para ti, assim, ó, aqui no Vale do Caí, se metade tem convênio, eles fazem uso também do convênio, não é verdade? Então fazem as revisões, fazem exames complementares. Por exemplo, lá no Unimed, os exames complementares aumentaram muito a demanda. A eco geral, por exemplo, de abdômen, por exemplo, já está com uma espera de 1 mês, que eles não dão conta de tantos exames que são pedidos. Então o pessoal começou a fazer mais exames, se cuidar melhor, exames de imagem que a gente tinha que fazer, exames difíceis antigamente. Eu me lembro, por exemplo, que de intestino antigamente só se falava em fazer enema balitado, que tinha que fazer aquela dieta, mas colocar um contraste iodado lá para dentro do intestino, é um terror aquilo. E hoje em dia se faz com endoscopia, que é um procedimento mais simples e de resultado bem melhor que aquele. Então os exames se modernizaram e ficaram mais acessíveis. Tá? Então estão praticamente todos pelo convênio.
E muitos do que não tem no convênio, por exemplo, de Montenegro, se fazem em Porto Alegre pelo convênio de Montenegro. Um exemplo prático da minha área, por exemplo, o cateterismo cardíaco. Nós não temos aqui em Montenegro, no momento, aí, esse tipo de exame, mas todos são franqueados a Porto Alegre pelos nossos associados. Tá? E para o SUS também não é difícil de conseguir. Eu consigo, desse tipo de exame, vários para o SUS, para meus pacientes. Quer dizer, eu acho que a medicina se tornou mais acessível, mas chegou mais à porta dos pacientes. E os pacientes, por outro lado, estão mais bem informados. Volta e meia, eu tenho uma discussão didática sobre doenças com vários pacientes aí que eles têm conhecimento, explanam. Internet. O cara chega. Não, mas doutor, na internet eu li tal coisa. O senhor está certo, viu? Eu li na internet e o senhor está dando o remédio certo. Exatamente. Ontem eu tive um paciente que tinha um bom conhecimento sobre ferritina. E um conhecimento até mais avantajado sobre isso, achei interessante. Mas dá para a gente conversar coloquialmente sobre coisas que antigamente eles nem imaginavam nem o nome da doença. E, Paulo, também nós tínhamos hospitais em praticamente toda a cidade, que nem Brochira, que ainda tem, mas hoje é quase um posto só, não tem mais condições de atender. Os postos das Antas. Os hospitais de cidades pequenas viraram entreposto. Perfeito. Porque, na verdade, onde tiver exames complementares de mais complexidade é que são convergidos os pacientes. Tá? Por isso, tanto o movimento de uso aqui no Hospital da Unimed, ou no Hospital Montenegro, que está com serviços muito bons atualmente também. Mas os hospitais pequenos, pelo contrário, eles foram esvaziados. Por exemplo, lá em Brochira, a maior parte daquele hospital é empregado com uma casa geriátrica. E tem pouco movimento de hospital internados lá. E poucos médicos ficam nessas localidades também. Então, ficou como um posto de saúde, vamos dizer, um posto de saúde melhorado. Menos hospitalização, mais atendimento direto. Nós estamos numa discussão aqui, Paulo, esses tempos, porque não nasce mais crianças. Todas as crianças na região nascem no Hospital HM ou na Unimed. Sim. No hospital. Não nasce mais no interior. Não, porque as outras cidades estão crescendo. Não, só um pouquinho. Para ter uma ideia da importância desses dois hospitais, é de que as crianças, até de cair, boa parte já está nascendo aqui. Então, onde é que vai nascer criança em Maratá? E são nossos amigos, nossos irmãos, mas nasce tudo em Montenegro. Nós temos que colocar um cartório lá nos hospitais experimentar a população montenegrina. Já tem um Montenegro. E já tem, e a região toda, as crianças já fazem um registro. Eu sei, estou brincando aí. Então, a falta desses hospitais pequenos também, e os postos de saúde também. As pequenas cidades têm bons postos de saúde, excelentes médicos. Mas na sexta-feira de tarde ou de noite aquilo fecha. É verdade. Segunda, E aí a cidade aqui, felizmente, para o profissional, pelo menos tem um mercado interessante. Todo hospital que tiver serviço de plantão, esses atendimentos são mais facilitados. É o que está acontecendo. Não tem como ter um parto no interior que o médico atende só em certos horários, porque um parto, uma cesariana, não tem horário exato. Não tem horário para ficar. Então tem que estar ali um médico de plantão para receber. Então tem que ter bons acessos a uma cidade maior. Sem menor sombra de dúvida. E faltam médicos, mano. Olha, eu acho que não faltam, eu acho que estão mal distribuídos. Estão mal distribuídos. Por exemplo, na capital a gente tem um médico para cada 500 habitantes. O que é acima da média mundial. Acima da média mundial, tá? Mas o que acontece? Eles se concentram mais em grandes centros onde tenham hospitais e exames subsidiários, porque muitos médicos fazem esse tipo de exame, então se concentram em capitais ou zonas de referência, E daí no interior pouca gente vai, por isso assim, essa colonização com os médicos cubanos no interior, porque realmente não tem recursos para diagnóstico, tá? E os médicos hoje em dia são formados para fazer diagnóstico. Então, para fazer diagnóstico tem que ter exames complementares. Os médicos hoje em dia dependem cada vez menos do estetoscópio e cada vez mais de exames eletrônicos mais sofisticados, não é verdade? Então, hoje em dia, mesmo os recém-formados têm dificuldade para diagnosticar as coisas só no exame clínico. Eles preferem exames subsidiários. A gente vê isso mais a miúde. Então, os médicos estão pedindo cada vez mais exames. Então, eles estão baseando nos exames, como acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a medicina é toda, completamente baseada em exames subsidiários. Toda. É assim
o médico pouco toca o paciente, já vai colocando um exame subsidiário para verificar o que tem. E se a gente pensar bem, isso tem muita lógica. Né? O cara vai adivinhar o que é. Mas de qualquer modo é o futuro da medicina. A medicina vai ficar cada vez mais baseada em exame de imagem. Então, há um aperfeiçoamento, por exemplo, ressonância nuclear magnética. É um exame hoje em dia comum, há poucos anos não era. Né? Nós temos aqui e tem em vários outros lugares. Tomografia veio o raio-x, que antigamente o que tu fazia como raio-x simples, hoje em dia tu emprega quase tudo tomografia. Na verdade, e ecografia se usa em qualquer lugar. Se usa eco do olho, se usa eco das articulações, se usa eco obstétrico, se usa até eco para dentro das coronárias. Né? Então eco se usa para tudo, é um valete hoje em dia na medicina. E Paulo, mas isso também envolve muito dinheiro. Claro, então a medicina ficou mais cara, porque todos os exames subsidiários oneram mais as prestadoras de serviço e com isso sobem mais as prestações. Né? Então é uma medicina mais cara hoje em dia. Como eu te disse, eu acredito que nós estamos seguindo exatamente o que está acontecendo nos Estados Unidos. Estamos defasados há alguns anos, mas daqui a alguns anos vai ser exatamente a medicina que eles têm lá. Tá? Uma medicina cara. Tá? E cada vez se faz mais exames. Tem aquele problema também de, hoje em dia, os médicos são muito cobrados pelo diagnóstico. Muito cobrados. Então, a falta de um diagnóstico acarreta, assim, vamos dizer assim, uma represália importante contra o médico. Então, o médico se firma em vários exames subsidiários para estabelecer um diagnóstico adequado. Né? Médicos em todos os níveis. Né? E toda essa instrumentação, por exemplo, uma ressonância, isso vem da Alemanha, ou dos Estados Unidos, não tem fábrica aqui, é uma coisa de alta tecnologia, porque aqui nos anos 2 anos já era. É verdade, são todos importados e tem que se fazer o upgrade assim, periodicamente deles. Vem novos circuitos e coisas, tudo encarece. E a nível... Mas não se esquece de uma coisa, a demanda é maior, então se faz mais exames. Né? Antigamente se faziam menos, então o custo do aparelho demorava mais tempo para ser reposto. Hoje em dia se faz mais exames. Né? Tem que pensar nessa parte também. Perfeitamente. E o recurso público nessa área, infelizmente, é escasso. Né? Porque a gente não vê construção do hospital, a gente não vê coisa aqui. O SUS, pelo contrário, o SUS assim, diminuiu as vagas de internações. Né? Então, muitas das coisas que eram prestadas pelo SUS, hoje em dia se exige dos convênios. Por exemplo, antigamente, hemodiálise, serviço de suficiência renal, tu sabe, né, como tem a Nefroclin aqui no Hospital Montenegro, era um recurso quase que exclusivamente do SUS. Não tinha clínicas particulares ou convênios quase que usavam esse tipo de recurso. É tudo do SUS, tá, a diálise. Né? Hoje em dia, pelas novas leis do governo, todo convênio se obriga a fazer assim, ó, diálise, tratamento de oncologia. O tratamento oncológico é um tratamento muito caro. Tem medicamentos oncológicos que a dose custa R$15 mil e não são medicamentos raros. Tem outros até mais do que isso. Há pouco lá no hospital eu estava vendo uma dosagem de um medicamento desse, é 15 mil, mas tem outros mais caros ainda. Então, e outros meios complementares que o convênio não pode fornecer, com as novas leis, ele se obriga a oferecer em qualquer lugar que exista. Né? Então, por exemplo, em implante de células-tronco, por exemplo, se tiver diagnosticado em um certo caso, por exemplo, implante de medula óssea, que são casos assim, que exigem grandes volumes monetários, né? Porque tem que ter um doador para retirar a medula, cultivar em laboratórios especializados, reimplantar, fazer toda a asepsia da medula, a outra para receber uma nova medula. E se obriga hoje em dia todos os convênios a fazer isso. Então, para tu ter um convênio de medicina, hoje em dia, tu tem que ter um recurso grande inicial já. Tá? Por isso, vários outros convênios estão fechando as portas hoje em dia. Eles conseguem administrar tantas coisas novas dentro da medicina. E com pouco recurso.
Mas em compensação o SUS diminuiu as coisas que oferecia, entende? Então, como o convênio é obrigado a oferecer, por exemplo, vamos continuar na diálise lá, então, se eram 10 que faziam diálise, hoje em dia são 6 que fazem diálise pelo SUS e os outros 4 pelo convênio. Então o convênio entra com a sua participação e o governo diminuiu a participação. Sem dúvida. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos no segundo segmento com o nosso entrevistado de hoje, Dr. Paulo Casani. O nosso convidado, vocês já puderam notar, conhece muito de saúde, né? Mas ele tem uma especialidade do qual ele é um craque, né? Que é a cardiologia. E a cardiologia, confirma o Paulo, uma das maiores causas de morte do país. E há poucos dias aí perdemos o nosso Beto Permonza, e todo dia, né? Nós perdemos alguém por causa de... todo mundo se assusta com câncer, né, Paulo? Mas o coração está levando mais. Mas estão próximos os dois. É próximo. Tá? Assim, a mortalidade cardíaca e a mortalidade por câncer estão cada vez se aproximando mais, porque a mortalidade cardíaca está diminuindo. Em razão dos cuidados, da evolução. E porque hoje em dia os consertos são mais simples de ser efetuados. Por exemplo, quem não tem na família algum paciente que tenha feito cateterismo cardíaco e tenha colocado algumas molinhas nas coronárias chamadas stents. É muito comum hoje em dia, e há uns anos atrás não era novidade, é novidade. As pontes de safena hoje em dia, antigamente, há uns 10 anos atrás, era comum as pontes de safena. Hoje são raros os pacientes que a gente indica esse tipo de procedimento. Mas a gente coloca stents e os pacientes vão levando a vida. Ontem mesmo indiquei um cateterismo, a colocação de stent, uma paciente de 91 anos de idade. 91. E quando telefonei para o serviço, muito faceiro para anunciar que tinha uma paciente de 91 que ia colocar isso, ele disse, doutor, isso é fichinha, semana passada nós fizemos com 100 anos. É mesmo? Tu vê como as coisas estão andando. 100 anos foi lá colocar o stent. O stent foi um avanço, né, Paulo? Foi um avanço grande, e ainda mais os stents novos. Então, a gente chama de stents farmacológicos. Os stents farmacológicos têm aquelas telas, mas dentro da tela eles colocam um medicamento que inibe a proliferação celular. Então ele inibe a divisão celular para não proliferar o tecido para dentro da tela do stent, está me entendendo? Seria seria, no caso, a colesterol, alguma coisa assim? Ou não, o tecido? Que não esquece que o stent é colocado sobre uma placa aterosclerótica, né? Então é colocado um balão dentro da coronária, o balão infla, esmaga a placa aterosclerótica, fazendo da vazão do sangue dentro da coronária, e depois se coloca um stent, que é um tubinho de mola, vamos dizer assim, tá? Que mantém a forma da coronária. Então, ele faria um revestimento, um reboco na coronária, vamos dizer assim. Só que agora, dentro daquelas malhas do stent, é colocada uma substância que inibe a proliferação da placa, de novo, que a placa, nos stents, assim, sem não farmacológico, a taxa de reoclusão do stent é ao redor de 20%. Quer dizer, avança sobre a placa antiga. Avançava e tornava inútil. Ela proliferava para dentro das malhas do tecido. Em 20% dos casos havia reoclusão no tecido. Está me entendendo? Com esses stents novos, a taxa de reoclusão é muito baixa, ao redor de 5%. Ele tem alguma química, alguma coisa? Ele tem um remédio que se usava antigamente para tumores, para impedir a divisão celular dos tumores. Tá? Então é um medicamento antineoplásico, de neoplasia de tumores. Né? E hoje em dia esse tipo de medicamento se usa para inibir a proliferação das camadas de células da coronária para dentro do stent. O sujeito, na verdade, o médico constata, porque ele se queixa de falta de ar ou de dor, e o médico constata então que é um entupimento. O mais comum de acontecer, claro, que tem as queixas do paciente, tem o eletrocardiograma que é comum, né? Mas o teste de screening, assim, de varredura que a gente faz é o teste de esforço, o teste ergométrico. Esse é que constata realmente se há a presença de isquemia no coração. E se não houver alguma falha no diagnóstico também do teste de esforço. E se o teste de esforço não conseguir constatar as doenças coronárias, se vai a alguns testes um pouco mais invasivos, como o eco de estresse,
tá? Que é um tipo de teste de esforço monitorizado por ecocardiografia, ou a cintilografia miocárdica, que se usa um contraste nuclear para individualizar as coronárias, tá? Que é um pouquinho mais invasivo, mas é só uma injeçãozinha na veia, vamos dizer assim. E se for constatado o problema de coronária, se vai à coronariografia, já visando um conserto da coronária, vamos dizer assim.